Olá, meus queridos irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Salvador esteja na sua vida, esteja no seu coração, na sua mente, na sua alma, no seu espírito, em toda a sua vida. E esta paz é uma paz que excede todo entendimento humano. Nesta paz não existe engano, não existe confusão. É uma paz que não é humana, não é segundo aquilo que os homens falam. É uma paz sobrenatural, é uma paz espiritual vinda do Pai. Então essa paz ela excede todo entendimento, toda a sabedoria humana. Porque diante do Criador de todo o universo, a sabedoria humana ela não é nada. Não é nada, é pó, nem pó, porque pó é algo. E a sabedoria humana perto do Criador, Criador de toda a terra, que criou o universo, criou todos os corpos celestes, criou tudo. Sabedoria humana, os homens não dá nem para expressar, não dá nem para comparar, né? Tamanha a grandeza do nosso Pai. E a paz do nosso Salvador, ela excede tudo, ela é inexplicável, né? E hoje eu estou aqui, né? Não tem mais aquele cenáriozinho e que dá muito trabalho, e o que importa mesmo é a mensagem, né? E agora são 2 horas da manhã. Eu estou sem sono porque aqui em casa nós estamos com um cachorrinho, filhote, e de madrugada ele faz muito barulho. Ele fica brincando no quintal de casa. E estou sem sono e resolvi conversar com vocês. Eu estava pensando numa coisa. Muito tem se falado sobre Apocalipse, né? Sobre rei, sobre anticristos, né? Papa, Vaticano, marca da besta, e assim vai. Muito tem se falado, muito tem se discutido o que devemos fazer, para onde vamos fugir. Muitas vezes atitudes, conclusões precipitadas, mas eu não vou voltar mais nesse assunto, né? Senão cada minuto aqui é precioso. E mais espiritualmente, o que a gente deve nos preparar? Como a gente deve nos preparar? Porque eu vejo muita gente querendo se preparar, arranjar comida, arranjar abrigo, tanta coisa assim. E o mais importante, que é o espiritual. Porque tudo isso aqui, amados, toda essa carne, toda essa aparência, todo esse mundo físico, vai acabar. Vai acabar. E o espiritual? Será que temos preparado a nossa vida espiritual? Será que temos observado bem aquilo que diz no livro de Tessalonicenses, né? Agora não me lembro se é 1ª ou 2ª Tessalonicenses 5:23, que fala que o Salvador ele está às portas, né? E devemos nos preparar para que o Salvador encontre o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, o quê?
irrepreensíveis, santos. Ah, mas Marcos Paulo, como que eu vou ser santo? Eu sou o maior pecador da paróquia, né? Eu sou falho. Claro, todos nós somos falhos, né? E a palavra fala que nós temos que ser irrepreensíveis. Essa preparação espiritual que devemos, né, observar bem, que é o mais importante. Do que adianta ficar em cima do monte? Do que adianta fazer tudo que eu tenho feito se eu não tenho preparado a minha vida espiritual, o meu espírito? O Pai é espírito e Ele se importa que nós o adoremos em espírito e em verdade, sabe? Então você pode ter o maior canal do YouTube sobre palavras, sobre evangelho, sobre apocalipse. Se você não prepara teu espírito, meu amigo, se você não estar irrepreensível, não adianta nada. Você pode ter as maiores verdades do mundo. Se você não preparar teu espírito, porque o Pai é espírito, o mais importante é o espírito. Esse mundo aqui vai virar pó, vai virar cinzas. Nós vamos voltar ao pó, né? E a palavra fala que devemos ser irrepreensíveis, estar irrepreensíveis diante do Pai, para que o Salvador possa nos encontrar dessa forma. E como que a gente chega a essa santidade? Como que a gente chega nessa condição de estar irrepreensíveis? Praticando o Evangelho, não é verdade? Praticando as boas novas, praticando a moral do Salvador. E você pode me responder de forma bem simples e rápido e básico como a gente deve praticar o Evangelho. Amando o Criador acima de tudo e o meu próximo como a mim mesmo. Amém. Com certeza. Isso é o mais importante. São os 2 mandamentos fundamentais. Se eu pratico esses mandamentos, a minha alma, meu espírito está irrepreensível. Todas as coisas são purificadas na minha vida, né? Mas como que a gente cumpre esses 2 mandamentos? É claro, se você for me explicar amar o próximo como a mim mesmo, você vai me responder na lata, que é compartilhar o pão, compartilhar as boas novas, que é amar, que é contribuir com o próximo, que é ajudar, né? Não somente amar por lábios, por palavras, mas amar em atitudes, né? Devemos ser completos, entendeu? Assim como a gente compartilha a palavra, que é o pão espiritual, devemos compartilhar também daquilo que temos, né? E amar ao Pai acima de tudo, né? Como que a gente realiza, como a gente cumpre isso em nossas vidas? Amar o Pai acima de tudo. Como que a gente ama o Pai acima de tudo? Amando o próximo como a nós mesmos, né? Sim, com certeza. Amando ao próximo como a nós mesmos, né? Mas que também, qual é o procedimento que nós devemos tomar? Nós temos que ter uma vida íntima com o Pai também, sabe? Não sermos como os fariseus, como os religiosos que chamam a atenção naquilo que fazem, em suas orações. Mas nós temos que ter uma vida íntima com o Pai, porque o próprio Salvador tinha. Ele ia num lugar separado, né, na sua intimidade, e ele ia ter contato, um relacionamento, uma conversa com o Pai. E nós também temos que procurar isso, né? Será que nós temos praticado isso? Termos uma intimidade com o Pai, né? Será que nós temos buscado conhecer o Pai de forma espiritual, numa intimidade espiritual, com experiências sobrenaturais, espirituais, né? Não é uma coisa difícil, porque
temos diversos casos, temos diversos exemplos na palavra, nas escrituras, sobre pessoas que tinham experiências sobrenaturais com o Pai. O próprio Salvador tinha. João, lá do Apocalipse, ele teve. Paulo teve. Tantos homens tiveram. E eles são deuses. Eles são homens, sabe, um nível elevado, uma raça superior. Não. Foram homens falhos, homens, sabe. Mas eles tiveram uma intimidade, um relacionamento com o Pai, face a face. Então, eu creio de todo o coração, e eu tenho também carregado essa bandeira, eu tenho sempre abordado isso, que é muito importante nós termos uma vida de relacionamento íntimo com o Pai. Conversar com o Pai, sabe? Conversar no nosso interior, na nossa mente. Não fazer aquelas rezas, aqueles mantras, aquilo não tem nada a ver. Aquilo é religiosidade mesmo, né? Mas a gente crer, a gente ter aquela fé no nosso interior, e sabermos que o Pai está em nós e a gente pode ter essa ligação, entendeu? Porque o Criador, a Nova Era fala, né, que nós temos Deus dentro de nós, só que o Deus que eles falam, né, somos nós mesmos. E não é assim, é totalmente errado. O Pai, o Criador, o Pai está em nós. Isso é um privilégio nosso. Mas nós temos que estar alinhados, né? Não devemos apenas conhecer de ouvir falar, mas devemos conhecer de andar com Ele. Será que temos andado com Ele? Será que estamos alinhados com Ele, numa intimidade espiritual com Ele? Isso é muito importante, meus amados. Se temos nos preocupado com últimos tempos, em preparar e tal, temos que nos preparar também, preparar o nosso espírito, estarmos irrepreensíveis perante o Pai, para que o Salvador possa nos encontrar irrepreensíveis dessa forma. Porque se esse também não for o nosso objetivo, do que adianta tudo? Do que adianta evangelho? Do que adianta, sabe, o Salvador, a vinda do Salvador? Para que ele ensinou tudo isso então? Se a gente não precisa melhorar a nós mesmos, né? Se a gente não precisa transformar a nós mesmos. A palavra fala em Romanos 12:10 o quê? Que nós devemos renovar a nossa mente e procurarmos saber qual é a vontade do Pai. Olha só. Será que a gente está levando isso a sério? Infelizmente muitos estão rejeitando isso, rejeitando as escrituras, porque queiram ou não, amados, esse material Bíblia, é claro, foi passado pela mão de muitas pessoas, mas aqui existem as escrituras, existe toda a essência, aqui existe tudo aquilo que a gente conhece por Criador, por Salvador. A gente conhece através disso aqui, entendeu? Infelizmente muitos estão rejeitando isso, estão desprezando isso. Que adianta se preocupar com o fim dos tempos, se preocupar com Apocalipse, com papas, com reis, mas não nos preocupamos com a nossa vida espiritual, sabe? Eu tenho falado sobre glândula pineal, alguns irmãos têm falado também. A glândula pineal, além de nos dar essa capacidade, né, capacitar o nosso cérebro a pensar, a questionar, a raciocinar as coisas, né, permite que o nosso cérebro não seja enganado, assim, né? É claro, o homem ele é falho, ele pode ser enganado, mas a glândula pineal, quando ela está ativada, ela permite que a gente esteja sensível, que
que a gente questione mais, que a gente desconfie mais. Ela é responsável por toda a sensibilidade. E também a sensibilidade espiritual, né? A sensibilidade espiritual. E por que os governos, por que a mídia, eles querem deixar a glândula pineal anestesiada dessa forma, né? Através da televisão, como eu havia falado naquele último vídeo, através do flúor, do cloro, do lítio, do mercúrio nas vacinas, diversas coisas, do glutamato monossódico que existem nos temperos, dos alimentos, principalmente alimentos artificiais, né? No aspartame, tudo isso prejudica a nossa glândula pineal e ela fica anestesiada, né? Fica desativada, fica amortecida. A gente perde a nossa noção, né? Nosso questionamento, o nosso pensar. Nós deixamos de sermos sensíveis, né? E da mesma forma também sensíveis espiritualmente, né? E é muito interessante que os próprios cientistas que estudam a glândula pineal, eles falam que finalmente, através desses estudos da glândula pineal, o espiritual ele vai se encontrar com a ciência, né? É uma coisa maravilhosa, né? Uma glândula, um órgão que está no nosso cérebro, ele tem capacidade de sermos sensíveis às coisas espirituais, à quarta dimensão. É uma coisa maravilhosa e você pode acompanhar no último vídeo, né? Uns 3, 4 vídeos atrás que eu falo sobre glândula pineal. Então, irmãos, é de extrema importância a gente estar atento, de preparar não somente a nossa vida no âmbito material, no âmbito mental, mas também espiritual, para que possamos ser encontrados irrepreensíveis, né? Porque se não for assim, meus amados, para que evangelho? Para que Salvador? Se não é para nos prepararmos também a nossa vida espiritual, se não é para a gente buscar essa santidade, esse relacionamento íntimo com o Pai, para que evangelho? Nós temos que melhorar também o nosso interior, o nosso caráter, tornarmos pessoas melhores, né? Porque foi para isso que o Messias veio. Foi para isso que o Messias nos deixou o seu evangelho, as boas novas, né? E lá na frente, Salvador, ele quer nos encontrar irrepreensíveis. Nós precisamos estar irrepreensíveis, preparados, com as nossas botijas cheias, né, do Espírito do próprio Criador. Tá bom? Então, estejamos preparados, porque os tempos estão muito abreviados. Vão acontecer ainda diversas coisas, mas os tempos estão muito abreviados. Para não me prolongar muito, eu fico por aqui. Muito em breve estarei com mais vídeos. Foi um prazer enorme, meus irmãos, estar com vocês. Fiquem na paz. Até mais. Tchau, tchau.